Muitas vezes a gente não para refletir quanto que o nosso presente impacta efetivamente no nosso futuro. O cérebro, ele não consegue fazer essa relação de uma forma imediata. Nós precisamos do nosso consciente trazendo esta conexão para que a gente possa ter o conceito de memórias futuras de uma maneira intencional e estratégica. Ora, memórias futuras, conceitos tecnicamente conflitantes. Memórias, aquelas coisas que vêm do passado. Futuro, algo que ainda não veio. Como, portanto, nós podemos ter gestão de memórias que de fato nós teremos ao longo da nossa vida. E é exatamente sobre como você pode sim mexer, mudar, estruturar, redefinir o seu sistema de codificação cerebral para que isso seja estratégico e intencional. Que nós teremos essa discussão de encerramento dessa jornada hoje. Então, se isso é importante para você, sente aqui no like e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. Hoje é um dia muito especial, a gente encerra essa jornada de conteúdos intensos, muito material, muita apostila, muita live, muita intensidade. A gente faz isso em alguns momentos específicos no ano e efetivamente nós estamos saindo de um destes momentos e falamos muito sobre o sistema de codificação cerebral, que nada mais é do que aquilo que naturalmente o seu cérebro sente prazer. E é diferente de pessoa para pessoa. Afinal, tem pessoas que sentem prazer comendo salada e tem pessoas que sentem prazer comendo um pudim. Consequentemente, a saúde delas tende a ser diferente, assim como o corpo. E da mesma forma, isso vale para tudo. Existem pessoas que sentem prazer em trabalhar, pessoas que sentem prazer em estudar, pessoas que sentem prazer em ficar em família, pessoas que sentem prazer no oposto de tudo isso. Se o seu prazer está em sair o mais cedo possível do trabalho, existe uma chance grande de que você talvez não consiga crescer na velocidade que você gostaria na sua carreira. Se o seu prazer em relação ao estudo está em não estudar, dificilmente você vai conseguir chegar aonde você gostaria nessa área de aprendizado, conhecimento e crescimento acadêmico. Ou seja, no fundo, aonde o nosso cérebro sente prazer é aonde nós estaremos, independente da sua vontade. Você pode desejar outras coisas, força de vontade e tudo mais, mas isso não basta. E no fundo, nós acabamos simplesmente criando memórias futuras diferentes daquelas que nós gostaríamos. Nós temos aqui diversas estruturas que foram usadas como cenário nessas nossas últimas aventuras e estas são duas delas, por exemplo. Duas pessoas. Uma pessoa que criou um sistema de codificação, um cérebro que realmente curte fazer exercícios e por conta disso é uma pessoa que criou um físico que para ela é interessante. Talvez uma outra pessoa cujo prazer esteja em ficar no sofá, no Netflix e simplesmente comendo coisas que são ali naquele momento absolutamente prazerosas, não possa dizer o mesmo. Qual é o certo? Sinceramente, eu não sei. O que é o certo é você respeitar aquilo que é o seu desejo. Cada um deve definir aquilo que é certo para si. Existem pessoas, por exemplo, que simplesmente não conseguem ter uma memória futura de algo que de repente é absolutamente único. Pessoas que têm filhos, mas não conseguem conviver com os filhos, simplesmente não têm paciência para o filho e chegam em um momento futuro e fala, poxa, como eu poderia ter vivido melhor este momento, mas não somente a pessoa foi afetada, mas seguramente com um pai ou uma mãe ausentes, o filho também é afetado. E assim a gente vai basicamente se auto-esculpindo. Essa conceitualização de entender o quanto realmente nós criamos um cérebro que alia-se aos nossos prazeres e intuitivamente, de forma natural e inconsciente, ele tende a ir para aquilo que nós treinamos o nosso próprio cérebro. É o entendimento que eu gostaria que você levasse como uma moral desta nossa jornada, desta nossa conversa. É exatamente quem entende isso que pode entrar no jogo de se auto-esculpir. Exatamente como essa escultura de Carlyle chamada Self-Made Man, em que um indivíduo, ao mesmo tempo, ele é criatura, mas ele também é criador da criatura que ele se tornará. É exatamente no momento em que você reconhece que você tem padrões que não te beneficiam e que você tem que romper preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade e por aí vai. E você precisa agir nisso, porque senão você vai desejar fazer as coisas, mas simplesmente não conseguir levar
acaba, afinal, você está preso por estas rochas, e aí você até quer sair, mas não consegue. E nisso, memórias futuras vão ficando pelo meio do caminho, e simplesmente aquilo que poderia ser algo que você se orgulha lá na frente, é uma memória que cai. Confesso que todas as vezes que eu jogo a bola, me dá uma certa aflição de que ela pode cair. E eu ainda assim continuo fazendo. Mas enquanto dá certo, tá tudo bem, né? Ainda bem que deu tudo certo. O fato é que você é gestor daquilo que você terá no seu futuro como memórias. Se o seu cérebro naturalmente tende a ir para aquilo que não vai criar a memória que você quer lá no seu futuro, então você está sim se auto-esculpindo como essa escultura, mas você está esculpindo uma criatura diferente daquela que você como criador gostaria de criar. Ou seja, você está ali sendo o artesão de si próprio, mas um artesão que está simplesmente criando algo que nem o próprio artesão gosta, e ainda assim ele continua, porque esse processo, infelizmente, muitas vezes acontece de forma inconsciente. É exatamente sobre este processo, sobre estas memórias futuras. De repente, esse é um exemplo, né, de um corpo bacana. De repente, esse é um exemplo de você ter um relacionamento bacana, mas o corpo você não teve porque você teve preguiça, procrastinação. Mas o relacionamento você não teve porque você teve problemas de controle emocional. De repente, em relação ao filho, você não conseguiu viver e explorar a real beleza de você constituir uma família e ter pessoas que você de fato é responsável pela construção. De repente você não consegue ser uma pessoa que gera valor. Isso tudo acontece porque você até queria tudo isso. Isso é um desejo, isso é um sonho futuro, mas o sonho não virou uma memória futura, exatamente porque não há um padrão cerebral que te ajude nesta jornada, que te ajude neste processo. Então eu queria deixar aqui como uma lembrança, como um encerramento, como uma reflexão, e que você tivesse isso de uma forma um pouco mais metafórica, porque isso entra no nosso cérebro e dificilmente a gente esquece de algo que é tão visual, uma memória que a gente poderia ter, algo que a gente poderia de fato lembrar e falar, cara, minha vida realmente valeu a pena, eu criei aquilo que me interessava, eu criei a minha vida. Você é o escultor da sua vida. Ao mesmo tempo você é a obra, mas você também é o escultor da sua própria obra. E se você não incorpora esse papel, assumindo a gestão de você mesmo, entendendo como seu cérebro funciona e efetivamente partindo para o jogo do controle, o jogo do controle de você, do seu cérebro, você não controla a sua própria vida. E aí, em última instância, o tempo, ele segue escorrendo, ele segue passando. Essa é uma ampulheta que te ajuda a ver isso. Eu gosto muito delas porque, diferente de um relógio, no relógio a gente tem simplesmente um ponteiro e o ponteiro gira. O ponteiro não tem fim, ele parece que é infinito e lá fica ele girando. Mas na vida não é assim. Ela é finita e uma ampulheta mostra muito mais a finitude do tempo do que um relógio jamais conseguirá mostrar. Valorize o seu tempo. Valorize a sua vida. Use o seu tempo para construir memórias futuras. Aquelas que você realmente quer. Aquelas que vão te orgulhar. Aquelas que serão o seu legado. Espero ter contribuído ao longo destes dias para que de fato isso possa acontecer com mais intensidade. E se você gostou, adoraria saber aqui embaixo como foi essa jornada para você. E se você ainda quiser participar, é só você nos mandar uma mensagem. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp. Combinado? Te espero lá dentro se você realmente quiser partir para essa jornada apaixonante, um processo investigativo, entender efetivamente qual é o nível de resposta, qual é a resposta do seu cérebro para cada tipo de estímulo, porque é isso que diferencia você de outras pessoas. Quando você realmente reage de uma forma diferente a algum estímulo, isso define você, isso cria, fortalece e solidifica o seu mecanismo de codificação cerebral, que em última instância cria você. Faz com que você vá atrás inconscientemente em direção daquilo que gera prazer para o seu cérebro. Então, se essa jornada faz sentido para você e você realmente quer entender, fazer uma viagem na neurociência, neuropsicologia e programação neurolinguística, manda uma mensagem para a gente e a gente se encontra lá dentro dessa turma do Brain Lab. E mais do que nunca, se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no game. Até mais.